pelo teu amor, pela tua misericórdia. Obrigado pelo dia de hoje, por tudo que vivemos, todos os milagres que podemos experimentar. Obrigado, Senhor, pelos livramentos conscientes e inconscientes. Perdão pelas nossas fraquezas, Senhor, pelas nossas falhas, pelos momentos de murmuração. Perdoa, Senhor. Nos ajuda, nos sustenta, nos mantém firme na caminhada e nos reveste com o teu poder, Pai. Estamos aqui reunidas em teu nome para mais um momento de receber, através do teu Espírito Santo, todo o conhecimento e tudo que o Senhor tem forjado, entregue e nos dado, Senhor, a cada dia. Que todo impedimento, todo atrapalho, toda distração caia por terra, que possamos estar aqui de corpo, alma e espírito, recebendo o pão da tua palavra. Assim oramos em concordância, clamando para que teus anjos estejam com cada uma de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. A palavra do Senhor diz em Provérbios 24, do versículo 3 ao versículo 7. Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é preciso e agradável. O homem sábio é poderoso e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Quem sai à guerra precisa de orientação e com muitos conselheiros se obtém a vitória. A sabedoria é elevada demais para o insensato, ele não sabe o que dizer nas assembleias. Nós estamos vivendo um tempo onde Deus tem separado os improváveis e dado a cada um deles a sabedoria que vem do alto. Nós estamos aprendendo a edificar a nossa casa, a guardar o nosso templo e a viver de acordo com aquilo que Deus tem para cada uma de nós. A sabedoria, ela constrói a casa, e essa casa somos nós, que somos templo e morada do Espírito Santo. E com discernimento, nós vamos nos consolidando. Quando eu tenho sabedoria, quando eu tenho discernimento, quando eu deixo o Espírito Santo me direcionar, me guiar, me mostrar o caminho, eu vou consolidando essa casa que habita o Espírito Santo de Deus. Só um minuto. Deixa eu só enviar um link aqui. Estou com você. Há um tempo atrás, nós entendíamos que forte era realmente aquele que tinha força, que tinha poder, que tinha condições de fazer e acontecer. Mas quando a gente começou a entender as Escrituras e caminhar dentro dos propósitos do Senhor, sabedoria e discernimento é comunhão, é intimidade com Deus, é descortinar a nossa identidade, é saber quem somos em Deus e quem Ele é em nós. E essa casa que somos nós, ela é consolidada, ela é firmada diante da sabedoria que vem de Deus. Essa sabedoria que te tira do jugo de apontar, que sai do lugar de vítima e que te faz entender que muitas vezes é melhor calar, recuar e seguir. Não é a ferro e fogo que nós vamos vencer e nem ganhar nada. Não foi esse o ensinamento que o Senhor nos deu. Jesus, ele veio para nos ensinar que servir vem de quem governa e não de quem é servo. Quando você lidera, você serve o seu liderado, ensinando, se colocando junto com ele,
segurando na mão, sendo exemplo e direcionando na caminhada. E pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Quais são os cômodos do nosso corpo, que é casa do Senhor? É a nossa mente, é o nosso coração, é a nossa alma, o nosso espírito. E quando a gente vai tendo o conhecimento e a sabedoria do Senhor, nós vamos nos preenchendo daquilo que é mais precioso, que são as pérolas que o Senhor depositou em cada um de nós. Hoje o tempo é de você entender que ser sábio e ter conhecimento não é dar a última palavra, não é dar o último grito, mas é fazer a diferença na vida de alguém, com simplicidade, servindo, amando, acolhendo, tendo compaixão. O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Quanto mais sabedoria e conhecimento eu tenho, mais forte eu me torno. Porque quando chega o tempo das tempestades, das adversidades, a minha sabedoria e meu conhecimento em Deus me torna forte, firme, com os pés fincados na rocha. Quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Quem tem sido seu conselheiro? Com quem você tem conversado e falado sobre as suas guerras? São pessoas que te aproximam de Deus ou te fazem enxergar com os olhos do mundo? Boa noite para quem chegou agora, seja bem-vindo, bem-vinda. Quem tem sido seu conselheiro? Nós precisamos entender que Deus tem feito uns movimentos bem interessantes na vida de cada uma que decidiu viver o propósito com Ele. Ele tem tirado pessoas, ele tem trazido pessoas, ele tem dado conselhos através do Espírito Santo e usado quem ele quer para falar aquilo que é preciso. Com quem você tem se aconselhado? Como que você tem crescido na sua jornada com Deus? A sabedoria é elevada demais para o insensato. Ele não sabe o que dizer nas assembleias. Normalmente, vocês estão passando por situações onde quem caminha com você e não vive o que você vive em Deus, não consegue entender por que você está agindo dessa maneira, por que você está mudada, por que você está transformada. Por que você não briga, não grita, não fica arengando nem murmurando? Isso é ter sabedoria. É compreender em Deus aquilo que Ele tem para você. Deus tem pressa das nossas vidas, eu falo isso todo dia com vocês, e Ele tem nos dado instrumentos fantásticos para o nosso crescimento. Como esse livro que nós estamos lendo, da pastora Viviane Martinello, que se chama Mulheres Improváveis. As mulheres que Deus está levantando nesse tempo. Nós somos essas mulheres. E hoje, capítulo 3, ele fala: primeiro em mim, depois através de mim. Quando eu entendo isso, eu paro de querer mudar as pessoas, de querer que as pessoas se convertam, mude, se transformem, sem eu primeiro ter experimentado essa mudança, essa transformação. Para quem gosta de anotar, vai uma frase logo do primeiro capítulo, da primeira página do terceiro capítulo. No mundo natural, colhemos quando o fruto está maduro. No mundo espiritual, colhemos quando nós estamos maduras. No mundo natural, colhemos quando o fruto está maduro. No mundo espiritual, colhemos quando nós estamos maduras.
Existe algo que precisamos entender. Andamos em círculos quando não nos submetemos ao processo. Assim como caminhamos feridos quando não nos submetemos à cura. Em geral, as pessoas que caminham em um ciclo de reprovação e sequidão são pessoas que caminham feridas e que não estão acostumadas a ferir outras. Precisamos abandonar esse lugar de mediocridade e de estarmos feridas e de ferirmos os demais. Pois se existe algo que tem o poder de travar a nossa vida e de nos impedir de viver o que Deus tem para nós, são as situações mal resolvidas e as feridas não tratadas. Não há como evitar fluir o que somos, porque você e eu ministramos a nossa própria vida. Talvez este seja o motivo de vermos um grande número de ministros cuja vida está emocionalmente destruída e cujas famílias estão fragilizadas. Muitos não param para corrigir e reposicionar as motivações do próprio coração e acabam dando frutos conforme a raiz. A vida do ministro é que ministra. Por isso, antes de Deus nos usar ou nos levantar para a plenitude do que Ele mesmo estabeleceu para nós, precisamos permitir que Ele nos cure. O interessante é que o caminho para a cura é justamente abrir a ferida. Assim como está escrito no livro de Jó, no capítulo 5, no versículo 18. Pois ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas as suas mãos também curam. Não é incomum olharmos para nós mesmos e começarmos a ver tudo o que há de errado no contexto em que vivemos. Problemas familiares, desajustes financeiros, questões ministeriais ou temas conjugais. Deus, no entanto, deseja trabalhar dentro de nós antes de fazer algo a respeito do que está ao nosso redor. E isso requer tempo e espera, pois as construções internas são fundamentais e de extrema importância para a transformação externa que anelamos. Somos uma geração de pessoas que esperam que os outros mudem e temos uma facilidade enorme para encontrar falhas e defeitos nos demais. Ao mesmo tempo em que somos misericordiosos com nós mesmos, somos cruéis com os erros das pessoas. Afinal, o lugar de vítima é sempre mais confortável que assumir a nossa parcela de responsabilidade na situação. Existem muitas coisas na nossa caminhada com Deus que custamos compreender. E uma delas é que Ele sempre fará primeiro em nós, para depois atuar por meio de nós. Essa é a dinâmica do reino de Deus. Não raramente deixamos de mensurar os processos pelos quais teremos que passar até vivermos os planos de Deus. Olhando para a minha história, lembro que aos 24 anos me lancei verdadeiramente e de todo o coração ao Senhor. E imagino que o céu tenha dado um brado de finalmente. Apenas me entregando totalmente rendida a Ele, é que Deus poderia atuar em mim. Deus está levantando mulheres que não dependem apenas do alimento que emana dos púlpitos. Mulheres para as quais a palavra dos que ministram testifica o alimento que elas receberam em seu lugar secreto com o Pai. Algumas mulheres estão cavando e buscando profundidade. E da fonte que jorram essas águas, elas alimentam umas às outras. Uma vez que ninguém tem o suficiente e todas precisam aprender. Cadê?
aprender a receber uma das outras. No entanto, algumas das revelações mais profundas e significativas na nossa própria vida resultam da nossa intimidade com Deus, dos momentos em que estamos a sós com Ele. Depois de iniciar a nossa caminhada com Jesus, desenvolvemos outra característica como mulheres improváveis. Deixamos de nos importar com os títulos e posições ao compreendermos que o próprio Jesus se esvaziou para fazer a vontade do Pai. Aprendemos a suportar em silêncio as perseguições. Estas nos ensinam uma das lições mais valiosas que devemos aprender sempre: permanecer em silêncio. É vital desenvolvermos o silêncio do aprendiz. Quem se aproxima de Deus deve aprender a ficar calado quando for irritado ou perseguido, pois quando nos defendemos, perdemos a oportunidade de experimentar a ação de Deus para nos defender e justificar. Nesse processo, aprendemos a valorizar o que Deus diz a nosso respeito, não o que as pessoas pensam ou dizem sobre nós. Apreciar o caráter aprovado por Deus é mais importante que conquistar uma reputação frágil aos olhos dos homens. Pois, se amarmos mais a nossa reputação ou o que as pessoas pensam sobre nós, o nosso coração ficará doente e preso a frustrações, porque as pessoas que nos aplaudem um dia são as mesmas que, diante das nossas falhas, nos apontarão como culpadas. Devemos construir um caráter aprovado segundo o Pai e deixar a nossa reputação com Ele, porque somente Ele tem a habilidade de lidar com a correnteza de um mundo frenético e perdido. Se eu não confiasse plenamente nessa verdade, já estaria perdida e presa a sentimentos de decepção e rancor. No entanto, aprendi a prosseguir firmada em uma convicção sobre quem eu sou em Deus, pois são as palavras dele que me definem e me moldam. Muitas e muitas mulheres se veem presas, estagnadas e perdidas, enterrando o chamado de Deus por medo do que os outros vão pensar. Mas o que os outros pensam não muda quem somos. Outras, no entanto, se lançam sem receio para algo que Deus não lhes convocou, simplesmente para obter a aprovação alheia. O problema de uma flecha que se lança sozinha é que ela não irá muito longe. Toda flecha precisa de um arqueiro. É a autorização de Deus sobre nós que transforma os poucos pães e peixes em alimento para uma multidão. A falta dela, porém, faz do que poderia ser um banquete um lugar de desaprovação. O que as pessoas pensam é transitório. Por isso, quem somos não pode estar nesse lugar tão frágil que é a opinião alheia. Devemos lançar as raízes da nossa identidade em Deus, por meio de um relacionamento íntimo e profundo com Ele. É dessa intimidade, desse relacionamento, que nascerão as direções mais importantes da nossa vida. Nesse sentido, é urgente parar de tentar impressionar as pessoas ou nos esconder delas. O que significa dizer que devemos ser mulheres autênticas, porque esta é uma das principais ações que Deus precisa fazer, primeiramente em nós, aliada à convicção de quem somos nele. Uma coisa é certa, tanto nas perseguições quanto nos aplausos, o nosso coração precisa permanecer ouvindo o que Deus diz. Muitas de nós ainda está paralisada, estagnada, por medo do julgamento dos homens, porque ainda não entendeu que na construção da sua jornada existe um processo que precisa ser vivido
e que só Deus é quem define quem somos e o que vamos viver com Ele. Nada muda essa condição. Eu só sei quem eu sou se eu tiver uma intimidade com meu Pai. Milhares de pessoas podem falar o que quiserem, mas nenhuma delas tem o poder de definir a minha identidade. Gente, eu vou sair e vou voltar porque travou a minha câmera. Vocês não estão me vendo, né, Otão? Pronto. Está congelada, agora está sem imagem. Tá, peraí. Conseguem me ver? Vou jantar na casa da Patrícia. Ai, Deus. Ok. Então, quando eu fico buscando a minha identidade no que os outros definem sobre mim, eu nunca vou descobrir quem eu sou em Deus. Eu jamais entenderei quem eu sou. Então, nós precisamos entender que é a nossa intimidade com Deus que faz todo mover acontecer. E primeiro ele faz em nós, e depois através de nós. Em Atos 9, do 1 ao 12, diz assim: Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue.
Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a enxergar. Atos 9 exemplifica perfeitamente os momentos em que fazemos as coisas pensando que temos a aprovação de Deus, quando na realidade não temos. Paulo estava em uma missão a respeito da qual pensava agradar a Deus, mas foi necessário cair do cavalo para que ele voltasse ao propósito divino. Na ressurreição de Jesus, após a perda de Judas, os discípulos compreenderam que era necessário escolher alguém para completar os 12. E diante da proximidade dessa escolha, surgiu Matias. No entanto, Deus continuava chamando pessoas e fez isso com Paulo, alguém que muito provavelmente não seria escolhido aos olhos humanos. Deus escolheu alguém que ninguém escolheria, e hoje ele continua escolhendo mulheres que jamais seriam escolhidas pelos padrões humanos. A maioria de nós só ouve o Senhor quando cai do cavalo, ou seja, quando é tirada a força de uma postura adotada. Quando Paulo se levantou do chão, depois de cair do cavalo, ele estava literalmente cego. Embora já estivesse espiritualmente cego, a cegueira física foi oportuna para que Paulo entendesse a cegueira espiritual em que estava vivendo. Deus continua escolhendo mulheres que jamais seriam escolhidas pelos padrões humanos. Como é triste sofrer na carne a permissão de Deus para enxergar as prisões e a cegueira espiritual em que estamos. Para algumas de nós, parece se tratar da única forma de entender sua real condição. Esse texto nos chama a atenção para outro fato. Quem participou da restauração de Paulo não foram os grandes da sinagoga, nem os seus colegas fariseus, mais chegados, e sim Ananias, um homem simples e comum, um improvável. Nem sempre as pessoas que Deus usa são conhecidas e têm visibilidade no meio evangélico, mas pessoas que, em seu anonimato, são cheias do Espírito Santo e ouvem o Senhor. Trata-se de pessoas que não possuem muitos seguidores, mas que dobram os joelhos e os céus se abrem. São homens e mulheres verdadeiros Ananias, usados por Deus para nos devolver a visão. Essa passagem de Atos, ela tem alguns segredos que há um tempo atrás eu liberei, acho que nas lives ainda que eu fazia. Toda vez que nós entramos no caminho de Deus, e eu chamei caminho de Damasco, quando a gente tem um encontro com Jesus, é necessário que nós fiquemos cegas para enxergar a nossa cegueira espiritual. Quando eu fico cega, eu paro de ver o que o mundo imprimiu sobre mim e passo a enxergar só aquilo que Deus tem sobre mim. Saulo estava crente que estava fazendo tudo de acordo com o que Deus queria. Só que Deus tinha um plano para Saulo.
E quando tem esse encontro com Jesus ressurreto, ele fica cego por 3 dias, mas em oração tem a visão de Ananias tirando ele da cegueira. Assim como Ananias tem uma visão de Jesus dando a ordem para que ele encontre Saulo e devolva a visão. O que nós entendemos com isso? Quando eu digo de coração verdadeiro que quero viver a história de Deus, o que Deus tem para a minha vida, Deus vai me deixar cega por algum tempo, para que eu enxergue verdadeiramente quem sou. E nesse processo, não serão os famosos, nem aqueles grandes homens que vão estar comigo me direcionando. Vão ser os Ananias, aqueles que dobram o joelho, que têm intimidade com o Senhor e que fazem os céus se abrirem. Muitas de vocês perguntam quem eu sou. Que mulher é essa? Que sala é essa? Que lugar é esse? Eu nem a conheço. Muitos vão nas minhas redes sociais buscar coisas, achando que eu sou um Tiago Brunet, né? Uma Thalita Pereira, uma Viviane Martinelli. Eu sou uma mulher improvável que está vivendo o processo que Deus tem para a sua vida, mas que quando eu dobro o meu joelho e quando eu estou na presença do Senhor, milagres acontecem. Porque Deus está buscando essas mulheres. Mulheres que não estão preocupadas em serem famosas para o mundo, mas serem reconhecidas nos céus. Mulheres que não estão preocupadas em ter milhões de seguidores, mas que o inferno estremeça quando ouve o seu nome. São essas mulheres que Deus está buscando nesse tempo para viver esse novo que Deus tem entregue a cada uma de nós. Mas eu preciso deixar Deus fazer em mim. Assim como Paulo, ele encontra Saulo, deixa ele sem comer e sem beber, e 3 dias cegos. É um momento de purificação para que a identidade de Paulo seja revelada. E aí você vê um homem escolhido por Deus, e os apóstolos estavam fazendo todo o movimento, inclusive já tinham um nome que era Matias, mas o que é propósito de Deus, ninguém impede, ninguém muda, ninguém interfere. Talvez você seja escolhida para algo grandioso, mas os homens estão procurando outras mulheres. Mas no tempo certo, Deus soprará seu nome. Porque, como eu falo, e nós lemos aqui também nesse livro, no primeiro capítulo, quando Deus esconde, ninguém acha. Mas quando Deus revela, ninguém esconde. E se você entender o processo, e se você amar o processo, e se você se colocar no lugar de obediência, deixando o Espírito Santo forjar você, você voará como uma águia e caminhará sobre as águas e fará milagres e maravilhas maiores do que Jesus. Tudo através dele, que habita em você e através de você faz o mover acontecer. Deus continua escolhendo mulheres que jamais seriam escolhidas pelos padrões humanos. Guarde isso na sua mente. Deus continua escolhendo mulheres que jamais seriam escolhidas pelos padrões humanos. Precisamos de Ananias, de mais pessoas que nos ajudem a chegar a lugares em Deus, que nos devolvam a visão, lugares nos quais tenhamos a capacidade de visão restaurada. Às vezes,
Deus permite cegueiras para que finalmente caiamos no lugar certo. Na maioria das vezes, quando Deus deseja tratar conosco, ele nos tira também do nosso bando. É comum nos entristecermos quando isso acontece, porque alguns dos nossos ciclos de amizade se perdem. No entanto, devemos nos alegrar com os Ananias que nos devolvem a nós mesmas. A troca de bando requer que encontremos um novo lugar e propósito. De repente, Paulo enfrentou uma crise de credibilidade. Naquele momento, as pessoas começaram a duvidar da conversão dele e da nova conduta que ele havia adotado. Às vezes, a falta de credibilidade com as pessoas é o impulso de que precisamos para mudarmos de postura. Mas é também em meio à falta de credibilidade que conhecemos Barnabés, pessoas que não desistem de nós e que acreditam no que Deus está fazendo. Graças a Deus, porque ele sempre levanta um Barnabé na nossa vida. Barnabé tipifica pessoas que nos ajudam a viver o propósito de Deus, que não se relacionam conosco com base no nosso passado, mas sim tendo em vista o futuro que o Senhor reservou para nós. Além de precisarmos de Barnabés, é importante que sejamos Barnabés na vida de outras pessoas, pois é necessário olhar com amor para as improváveis e acreditar que elas podem mudar. Todas precisamos de uma segunda chance em muitas áreas da nossa história. E Deus é especialista em usar as pessoas mais inesperadas e quebradas para que saibamos que Ele escolhe as loucas deste mundo para confundir as sábias, a fim de que a glória seja apenas dele. Deus não está buscando mulheres perfeitas, mas mulheres autênticas. Não precisamos viver subjugadas pela culpa, pois Deus está buscando mulheres imperfeitas que estejam dispostas a render-lhe a própria vida, mulheres cuja a maior fome é a presença de Deus. É tempo de Deus restaurar os ouvidos espirituais e o sacerdócio de muitas mulheres. Quando uma mulher funciona em seu lugar de autoridade, ativa outras mulheres que estão estagnadas. Deus espera que assumamos a nossa posição e usemos a autoridade que ele nos deu quando nos convocou. Escute o seu chamado e assuma a posição para a qual Deus a chamou. Depois de ter passado pela dinâmica do reino de Deus, Deus sempre fará primeiro em nós, para que então atue por meio de nós. A escola do quebrantamento. Deus possui uma escola chamada quebrantamento. A taxa de matrícula é paga através de uma gentil frustração, dando assim as boas-vindas com um sorriso amargo. Com tamanha recepção, é de se entender que se trata de uma escola pequena, com poucos alunos matriculados, menor ainda é o número de graduados. Talvez seja por esse motivo que vemos muitos dons e pouco caráter, muita performance e pouca saúde emocional, porque muitos não compreendem que falar em línguas no domingo é um dom, mas guardar a língua na segunda-feira é o fruto do Espírito. A escola do quebrantamento tem o poder de nos amadurecer e a maturidade é uma chave de acesso. Davi se matriculou nessa escola e Saul foi seu professor. O jovem Davi aprendeu a se defender de Saul sem o atacar e entendeu que existia um Saul dentro dele, que precisava morrer. A unção nos separa, mas as dores nos preparam. É nas cavernas escuras da vida que somos edificadas num lugar secreto. E quando Deus nos aprova na caverna, reinar no palácio será questão de tempo.
Na escola de quebrantamento, aprendemos também a ignorar as críticas e as injustiças. Eliabe era o irmão mais velho de Davi e estava muito contrariado por ver Davi ser separado para algo que ele mesmo gostaria de viver. Eliabe representa as pessoas que amamos e que estão próximas de nós, mas que não celebram a nossa vitória. Os Eliabes nos ensinam que, para abraçarmos a vontade de Deus, deveremos ignorar as ofensas. Isso não quer dizer ignorar as pessoas. Devemos amar as pessoas, mas não permitir que elas tenham domínio sobre o nosso destino. Para atendermos ao nosso chamado e vivermos intensamente o nosso propósito, será necessário aprender a ignorar palavras cruéis que muitas delas nos dizem e suas falsas acusações. Muitas pessoas se sentem paralisadas por terem dado ouvidos a um Eliabe. Eliabe julgou Davi duramente, lançando contra ele palavras duras e ofensivas. Mas Davi não permitiu que as palavras do irmão o paralisassem ou regessem sua vida. Ele sabia quem era e seguia o seu chamado. Há muitas mulheres completamente estéreis por temerem o que o outro vão pensar ou dizer sobre elas. Por favor, não espere uma vida sem Eliabes, porque eles são professores preciosos para a nossa saúde emocional. Sem saber, eles nos ajudam a desenvolver raízes fortes em meio aos ventos. Além dos Eliabes, também contaremos com os líderes como professores dessa escola. Talvez você já tenha sido perseguido implacavelmente por uma liderança, mas não desanime. Existem lições valiosas que podemos extrair dessas experiências e de cada Eliabe da nossa história. A primeira lição dessa escola geralmente é ministrada por aqueles que considerávamos referências, mas que falharam conosco. Para ser sincera, lembro-me daquelas escolas em que apenas um professor selecionava várias matérias. E penso que Saul era como um desses professores. Mas vou me ater apenas em uma das matérias que Davi aprendeu com Saul. Em razão de tudo que eles vivenciaram, Davi aprendeu a não retribuir o mal com o mal, mas a retribuir o mal com o bem. A postura de Davi foi não devolver as lanças jogadas contra ele. Ele aprendeu a se proteger do mal e a aguardar a justificação do céu. Saul foi o professor que ensinou Davi a olhar para dentro de si mesmo, ou seja, um alerta para que ele jamais desejasse ser como Saul. Saul tinha posição, mas a autoridade estava sobre a vida de Davi. É provável que, se não fosse a escola do quebrantamento, Davi pudesse ter sido um segundo Saul, reproduzindo a conduta errada de seu principal professor. Foi através da escola do quebrantamento que Deus arrancou um Saul do coração de Davi. Da mesma forma que algumas pessoas que conhecemos, homens e mulheres de autoridade sobre nós, nos ensinam que nunca devemos ser como eles. Por mais difíceis que tenham sido as lições ministradas pelos professores que Deus permitiu lecionar, na nossa trajetória, elas foram usadas para quebrantar o nosso coração e assim contribuíram sem saber para o nosso crescimento. Por meio delas, aprenderemos a dar uma resposta diferente quando estivermos na posição de Saul. O rei Saul procurava destruir Davi, mas seu único sucesso foi ter se tornado um instrumento de Deus para matar o Saul que vagava nas próprias cavernas de Davi. O que mais me impressiona em Davi foi que ele abraçou o processo, abraçou as duras circunstâncias
ele deixou que sua personalidade fosse lapidada e, ao findar a prova, Davi estava irreconhecível. A escola do quebrantamento, aprendemos que não devemos abrir a mão de quem somos. No caso de Davi, a simplicidade foi sua armadura. Foi o elemento de Deus para conceder a ele a vitória. As pedras lisas do riacho, delicadamente lapidadas pelo tempo e pela água, foram as armas poderosas para o seu tempo de visibilidade. Na mesma forma, o que Deus está forjando dentro de nós, no lugar secreto, é o que estabelecerá a nossa vitória nos lugares visíveis que Deus tem para nós. Os olhos de todo Israel estavam sobre Davi naquele dia. A escolha de Davi para enfrentar o gigante sem fazer uso da armadura de Saul despertou nele uma nova força, a força do Senhor, para usar habilidades que já possuía. É fácil buscar plataformas de lançamento, tentar pôr em prática aquilo que está funcionando ou dando certo em outros lugares ou ministérios. Mas Deus está em busca de Davis, homens e mulheres que se recusem a vestir algo que não lhes pertence, algo que, em vez de ajudá-los a fluir, acaba engessando sua vida e ministério em estruturas e modelos prontos, modelos estes que já foram destituídos, assim como Saul já havia sido destituído por Deus. Com sua própria identidade, Davi não enfrentou o gigante porque acreditava na pequena arma de que dispunha, mas porque ele profundamente cria no Deus que tão bem conhecia. Aquilo que aparentemente para muitos era motivo de vergonha, para Davi era a solução e projetou a sua vida com Deus. Será provada na escola do quebrantamento e em cada matéria nos permitirá passar as fases seguintes, que exigirão de nós uma identidade muito bem firmada e estabelecida. Os momentos de pressão trarão à luz a nossa essência e revelarão quem realmente somos, assim como a atitude de Saul trouxe à luz quem Davi realmente era. Davi, por sua vez, trouxe à luz quem era Saul. As pressões de hoje nos amadurecem para o amanhã. Podemos estar angustiadas hoje, com muitos questionamentos que golpeiam as nossas certezas e convicções. No entanto, assim como Davi, não nos cabe escolher devolver as lanças, porque elas estão nas mãos daqueles que perderam a autoridade. Em vez disso, devemos escolher as harpas e prosseguir na adoração ao Senhor, enquanto Ele trabalha em nós e através de nós. Acredite, já não existem limites para o que Deus pode fazer em você e através de você. Devolva o mal com o bem, e você verá como todos os Saús ficarão perdidos e sem direção. Em vez disso, batalhe no caminho da adoração. É a adoração que nos permite estar no ambiente perfeito que antecede as lutas e nos faz vivenciar o propósito com um foco em Deus e nos processos dele em nós. Pois eles são processos necessários e pedagógicos que nos lançarão para um outro patamar. Quando pensamos em José do Egito, sabemos que Deus deu sonhos a ele, sonhos acerca do propósito que ele viveria. Mas Deus não mostrou a José todo o processo pelo qual ele passaria. Por mais doloroso que tenha sido, foi fundamental para que José tivesse a estrutura emocional e espiritual para a importante posição que ocuparia. O processo nos amadurece. Portanto, se você receber uma orientação do Senhor e o seu coração queima em direção a esse propósito, prepare-se para o processo. Pode ser doloroso e desafiador, mas transformará a sua perspectiva e, como consequência, a sua vida. Por isso, Deus começa por dentro e muda as coisas de lugar. Ele nos tira da zona de conforto, nos troca de bando, nos emudece e nos torna aprendizes outra vez, porque sabe que nunca estaremos preparadas o suficiente.
Cada etapa é importante para o amadurecimento de Deus em nós. Desejo que você, mulher improvável, vença a tentação de viver no raso das aparências e se lance no profundo de uma vida aprovada por Deus no lugar secreto. Deus está agindo em você para atuar através de você. Para isso, não anule a sua essência esperando a aprovação das pessoas. Muito menos dê os próximos passos tendo como base carências ou expectativas alheias. Se parar para pensar, você concluirá que essa combinação nunca funcionou. Pelo contrário, só a levou para o terreno fértil do desânimo e da comparação. Ame mais a sua integridade do que a sua reputação, porque a integridade diz quem você é de verdade. Já a reputação oscila conforme o povo nos vê. E já dizia Deus a Samuel: não o julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16:7. Seja aprovada na escola do quebrantamento, e Deus poderá usar você. As pressões abafa quem somos. Esther, no palácio, quando a posição de rainha e os benefícios do reino tentaram falar mais alto em seu coração, precisou de alguém sentado à porta para lembrá-la de seu propósito. Deus está chamando homens e mulheres como Mardoqueu. Pessoas como Mardoqueu não atacam os que ocupam o palácio, mas os ajudam a se lembrar de quem são e para o que foram chamados. Pessoas como Mardoqueu são simples e humildes, mas ousadas e pontuais em suas palavras, de alinhamento com a vontade dos céus. Mardoqueu gerou em Esther o posicionamento correto para um tempo oportuno. Precisamos de homens e mulheres sentados às portas, pessoas desprovidas de vínculos que abafam a verdade e que não têm medo de nos lembrar. Quem sabe não foi para uma hora como essa que você foi levantada como rainha. Onde quer que haja um Mardoqueu, existe uma Esther bem posicionada. Onde houver uma Esther posicionada no lugar certo, haverá um povo livre. Esse livro é interessante a leitura dele, porque é inevitável eu não me reconhecer em muitos momentos. Quando eu decidi viver o processo com Deus, ele me tirou dos bandos, ele me isolou, ele me calou durante um bom tempo. Até que ele foi me colocando em novos bandos, em novas conexões, em novas pontes, com novas pessoas, e eu não fazia a mínima ideia de quem eu era ainda. Mas por me permitir viver o processo, e não foi fácil, foi dolorido. Quantas noites eu chorei. Mas eu nunca decidi desistir. Deus usava os Mardoqueus, que eu nem conhecia, para me dizer o que ele estava preparando para mim. Eliabes tinham muitos. Nossa, como tinham Eliabes. Mas Deus pegou um Mardoqueu chamado Thaís, que não me conhecia, não sabia quem eu era, mas assistindo uma live, Deus a usou para ela me dizer: Deus está separando um rebanho para você pastorear. Eu não fazia ideia do que era isso. Estava muito longe daquilo que Deus estava revelando através da boca de Thaís. E Deus foi me forjando, foi me tirando dos lugares, das pessoas, das condições, e foi me revelando quem eu sou. Quantas e quantas vezes eu fui Saulo?
Quantas e quantas vezes eu quis matar na ponta da minha espada? Quantas e quantas vezes eu quis devolver na mesma moeda? A última palavra tinha que ser a minha. Eu tinha a razão. Ninguém podia me humilhar. Eu tinha que falar. Quanta tolice. Quanta ignorância. Se nós somos a excelência do Senhor, esse nunca será o nosso lugar. De revidar, de apontar, de julgar, de agredir, de xingar, de murmurar. Deus, ele tem algo especial na minha vida e na sua vida. Você não estaria agora, plena terça-feira, 9h47 da noite, ouvindo uma mulher que você não conhece, só algumas que conhecem agora presencialmente, mas outras ainda não. Ouvindo essa mulher, da onde? Por quê? Porque Deus separa Ananias, como eu, para fazer você voltar a enxergar, para fazer você viver o seu ministério, o seu chamado, o seu propósito. É o que Deus está fazendo com cada uma de nós aqui dentro. Nós somos essas mulheres improváveis. E quantas pessoas que amamos profundamente são os Eliabes que nos magoam, dizendo que a gente não vai dar certo, que a gente está ficando doida, que a gente está... Como é que eu vi uma vez? Fanática. Você está fanática. Mas nenhuma dessas vozes me paralisou. Porque eu decidi ouvir a voz de Deus. Porque eu decidi entender quem eu era em Deus. Toda noite, quando eu vou dormir, eu fico pensando, eu falei, Senhor, muito, 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 muito obrigada por ter me derrubado do cavalo, né? Por ter me feito cair para enxergar quem eu sou. Porque através da minha permissão e decisão de viver o que Deus tem para a minha vida, Ele me trouxe hoje mais de 200 mulheres que vão viver os seus propósitos e fazer a diferença nesse tempo. Mulheres incríveis, que se eu tivesse continuado cega como Saulo, eu jamais teria tido a honra de conhecer. E essas mulheres são vocês, filhas de Deus, amadas do Senhor. Mulheres que eu não estou preocupada com o teu passado. Eu não quero saber quem você foi. Eu não quero saber o que você fez. Mas eu quero que você viva o que Deus me mostra quem você é. E você é especial. Você é extraordinária. Você é incrível em tudo que Deus tem para você fazer. E é isso que eu vejo. Por isso que quando muitas mulheres vêm no meu privado, né, vomitam, jogam as coisas, falam o que querem, né, se incorporam de Eliabe e diz, para. Eu faço como Jesus fez. Pai, perdoa. Ela não sabe quem é. Ela não sabe a maravilhosa pessoa que ela é. Ela ainda não te conhece, Senhor. Ela não tem experiências contigo. Ela não tem intimidade, ela não vive com você. Você é a improvável desse tempo. Foi para um tempo como esse que Deus está colocando a coroa na sua cabeça, para que você torne uma geração livre. Não é por você, mas é através de você que Deus fará a diferença.
Entenda que você é o João Batista dessa geração. Você está preparando o caminho para o retorno de Jesus. E pessoas precisam conhecê-lo. Precisam entender o teu testemunho, ouvir a sua história, para que a glória dele seja revelada. Talvez você esteja passando por muitas coisas que você nem entende. Acha que é uma injustiça. E muitos perguntam: quem pecou? Você? Seus pais? E Jesus está dizendo: nem você, nem seus pais. Mas tudo que você está vivendo hoje é para que a glória do Pai seja exaltada, revelada. Entenda o que Deus está fazendo nesse tempo. Você é muito especial. E se você está em lugares que você não tem voz, que ninguém te reconhece, bando que você quer andar porque você quer ser aceita, eu te convido hoje a fazer uma reflexão e pedir para o Espírito Santo fazer o que precisa ser feito. Para me pescar, Deus me pescou na Igreja Batista. Mas não foi nesse lugar que eu fiquei. Porque eu sou do profético, eu tenho dons proféticos, eu tenho ministério profético, e se eu tivesse continuado na Igreja Batista, eu estaria matando o meu propósito. Trabalhar para Deus, servir a Deus, não substitui o seu propósito. Onde Deus quer usar você? Você tem um chamado intercessório, você tem um chamado evangelista, você tem um chamado profético, aí você diz assim, mas não tem outra igreja onde eu moro. Só tem aquela igreja. A igreja é você. Vai aprender com o Espírito Santo? Vai ser forjada por ele? Quando Deus me tirou da igreja, logo depois veio a pandemia, ele não me botou em nenhuma igreja, não. Ele não me tirou de uma e me colocou na outra, não. Ele me colocou no secreto. E ali começou a gestação da Vânia que eu sou hoje. Eu não aprendi com homens. Eu aprendi com Deus. E aí, depois, para eu ter certeza daquilo que ele estava me ensinando, ele trouxe as pessoas que falavam o que ele me falou. Pessoas que eu não conhecia. E é isso que Deus faz com cada uma de nós. Ele me ensinou o que é ser um profeta, ele me ensinou o que é ser uma bruxa, ele me ensinou o que é ser uma falsa profeta, ele me ensinou tudo. Quando eu leio sobre Davi e Saul, Deus, quando me colocou para caminhar com determinada pessoa, foi para tirar do meu coração a falsa profeta que existia em mim. Porque a soberba, o orgulho, a arrogância faz isso. A gente acha que a gente é demais. E Deus precisava tratar isso no meu coração antes de me revelar o ministério que eu caminho. Ao invés de você ficar murmurando pelo que você está passando, procure entender o aprendizado disso. Procure entender o aprendizado, porque Deus fala o tempo inteiro. É você quem não está ouvindo. É você que não está enxergando. Durante um bom tempo da nossa vida, a gente fica passando por situações e a gente não entende. Por quê? Porque a gente não ouve e não para ouvir a voz de Deus. A gente começa a trabalhar em lugares e vai te dando uma inquietação, um desassossego, você não consegue entender. Mas quando você conversa com Deus, você vai começando a ter paz e entendendo o que Ele quer fazer. Quem tem chamado profético
Deus está despertando no amor ou na dor. Mas ele precisa do profeta. Ele precisa da sua voz. Quando eu entendi isso, eu comecei a me permitir ser forjada. Quando me incomodou ouvir alguém dizer assim, foi até o Pablo Marçal que disse assim, mostrou a pesquisa. 70 mil pessoas morrem todos os dias porque você está de boca fechada. Aquilo foi um soco na boca do meu estômago. E aí eu disse, Deus, eu não quero isso, não. Se eu não puder ajudar, eu não quero matar. E aí, Deus falou, ok, você quer? Então tá bom. Vai ser do meu jeito? Eu falei, vai. Tá pronta? Tô. Não fazia ideia do que seria, mas disse que estava. E Deus foi fazendo. Foi tirando, foi descascando a cebola. Foi arrancando a minha arrogância, a minha prepotência, o meu orgulho, a minha vaidade. Foi me dando o verdadeiro significado de valores importantes de Deus. E hoje, eu digo a vocês, eu não troco a minha vida por nada. Eu quero dizer, combati o bom combate e venci. Eu quero olhar para vocês e ver vocês caminhando no ministério de vocês. Eu quero ver vocês alcançando outras vidas. Talvez eu não seja famosa, talvez eu não seja nenhuma celebridade, mas o pouco que eu fizer dentro do meu propósito, ativando vocês para que vocês despertem e vivam o propósito de vocês, milhares e milhares de pessoas serão salvas para o reino de Deus. E quando eu fui entendendo que Deus conta comigo e eu preciso me policiar e fechar brechas, parar de murmurar, parar de falar palavrão, parar de ficar agredindo as pessoas, porque pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas que não são curadas, elas matam as pessoas. E o único que pode curar e acessar essa ferida, que aparentemente está sarada, mas quando o Espírito Santo tira a casca, ela está podre por dentro. Só ele pode tocar, pode sarar e fazer você contar uma nova história. Aprenda a deixar o Espírito Santo fazer. Dentro de cada lar que você, que é casada, tem, talvez você esteja angustiada porque o seu marido não está vivendo como você espera que ele tenha que viver, não está fazendo, não isso, não aquilo. Primeiro é em você, depois através de você. E seu marido vai começar a ver frutos em você, sem você abrir a sua boca. Porque o mesmo Deus que fala com você, fala com seu marido. Só que ele está tão cansado de ver você acusando, de cara feia, fazendo greve de sexo, toda abusada, que ele não quer nem saber de Deus. Mas quando ele começa a ver que você está se permitindo ser forjada, que você está se permitindo ser transformada e você começa a mudar a atmosfera da sua casa, ele começa a ser despertado pelo Espírito Santo.
Tem homens aqui que são casados com vocês que têm sonhado, que Deus tem falado, que tem inquietado. Tem homem que não está nem dormindo de tanto sonho que está tendo, não está entendendo é nada. A chave desse segredo é: você e seu marido são uma só carne. Deus não vai fazer uma obra pela metade. Ele faz a obra por inteiro. Então, o mesmo Espírito que está forjando você, também está forjando no silêncio o seu marido, o seu sacerdote real, aquele que tem que ocupar o cargo de sacerdote na casa, porque você é auxiliadora. Entendam o que Deus está falando hoje com vocês, mulheres que estão com seus maridos. Olhe para o seu marido com o olhar de Deus. Ame o seu marido com o amor de Deus. Ah, mas ele não me trata bem. Ah, mas ele me ofende. Não interessa. Ele também é uma alma ferida que precisa ser curada. E não é você revidando para ele o que ele te dá que você vai ajudá-lo. Mas, com certeza, se você fizer aquilo que Jesus nos ensina, dando amor, tendo compaixão e dando para ele o que ele não te dá, ele se sente envergonhado. Ele pode não falar para você, mas ele se envergonha, porque ele não está tendo mais espaço de ser agressivo com você, porque você não é mais a mesma mulher de antes. Você é a mulher que Deus fez. E aí ele começa a entender, peraí, o problema não estava só nela. Eu também tenho a minha parcela de culpa. Está na hora também de eu conhecer esse Deus aí. Quando eu reflito Deus em qualquer relacionamento, é impossível que o agressor não seja quebrantado. Ame seu casamento, seu marido, seus filhos, seus pais, seus líderes, como Jesus nos ama. Te deu espinho? Dê flores. Você não nasceu para dar espinho para ninguém, você nasceu para dar flores. Quem define você? Deus ou as circunstâncias? Porque não é o que te acontece que te define, é o que você faz com o que te acontece. E deixa eu falar uma coisa para você. Se seu marido é mal-humorado, amargo, critica, grita, te esculacha, acaba com você, no fundo, ele não está falando de você, sabia? Ele está falando dele mesmo. Só que ele não tem coragem de tratar o ego dele. Aí, o que ele faz? Vamos apontar, vamos acusar, vamos trocar aqui a história, porque eu acuso ela e ela passa a ser aquilo que eu sei que sou. Mas não tem coragem de assumir e ter a humildade de tratar. Toda pessoa que te agride, toda pessoa que te acusa, toda pessoa que aponta o dedo para você, é porque ela vê em você algo que tem dentro dela, mas ela não deixa tratar. Quando ela diz assim para você, tu não vai mudar nunca, nem quando Jesus voltar, está falando dele mesmo. Ele não acredita na mudança dele. Por ele não acreditar na mudança dele, ele não acredita na mudança de ninguém. Quando ele diz que tudo que você faz, não presta. Onde você coloca a mão, não prospera. Está falando dele mesmo. É frustrado porque não é o sacerdote, é frustrado porque não provê como deveria, é frustrado porque ele não se sente reconhecido e amado como deveria. Quando você, mulher, entende quem você é,
é inevitável seu marido não entender quem ele é. Se na sua casa os papéis estão trocados, você provê, você trabalha, você ganha mais, você é o homem da casa. Devolva o lugar do seu marido e ocupe o seu lugar. Você nasceu para ser parceira, auxiliadora, para edificar a casa com sabedoria. E ele é o sacerdote. É por isso que fala que Jesus é a cabeça que governa o homem e o homem a mulher. Mas se eu não entender isso, se eu não tratar em mim, se eu não modificar a mim, eu jamais terei um casamento restaurado, uma família funcional e a vida que Deus desenhou. E vocês que estão solteiras, que desejam um príncipe encantado, se preparem para receber o príncipe encantado, porque enquanto você não estiver preparada, você não vai receber. Não adianta pedir o príncipe do moreno, alto, do olho claro, assim, assado, que faça isso, que faça aquilo. Não adianta se você não está pronta para receber esse príncipe encantado. Deixe Deus fazer. Dói, sofre, chora horrores. Mas quando é transformado, voa como águia e ninguém impede mais. Ninguém impede mais. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Fale agora ou se cale para sempre. Acho tão legal quando ninguém quer falar nada, é porque todo mundo aprendeu, né? Mãe, também você deu voador em todo mundo, que tá todo mundo zonzo. Eu não dei voador em ninguém. Né, Pri? Ouve e fica caladinhas. Minha gente, você acha que Deus ia fazer você se casar, ter filhos com a pessoa, para você destruir tudo isso? Você acredita nisso mesmo? Se eu tivesse, lá nos meus 29 anos, um conselheiro que falasse para mim o que eu estou falando para vocês, eu estaria casada até hoje com o pai dos meus filhos. Mas a minha arrogância, a minha prepotência, ouvir quem não tinha um casamento bom, quem não tinha nenhum gabarito para dar conselho nenhum, me fez tomar a atitude de divorciar. Só que isso não é plano de Deus. Deus institui família. E a família é um projeto de Deus. Pense nisso. Mude o que você... Oi, Maria. Não pode fazer igual eu. Quando eu pedia casamento, eu falava assim, ó Deus, eu não quero um assim, eu não quero que use chinelo, eu não quero que use calça, eu não quero calça jeans, eu não quero que use camiseta. Eu falava assim, né, para Deus. E falava assim, eu não quero um pinguço também, um vagabundo, não. Deus acho que falou assim, peraí, minha filha, você está pedindo demais e exigindo, eu não vou te dar em nenhum. Essa Maria não existe, não. Mas é verdade, exigiu tanto que acabou só. Mas, Maria, Deus tem algo na tua vida. Confia. Ai, Jesus.
Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Ainda bem que eu falo que eu não quero ninguém. Socorro, Deus. Mas, menino, Deus não fez ninguém para ser sozinho, não, minha filha. Senão ele só tinha feito ilha no meio do mundo. Hoje, agi bem diferente com meu esposo, Abraão. Em outro momento, eu só iria ver ele amanhã de ressaca para ir trabalhar. Mas minha atitude hoje fez ele dar o primeiro passo. Disse a ele que ele não precisava de bebida, que estaria aqui para ajudar e que quando a vontade de beber viesse, ele repreendesse, que Deus iria dar forças a ele. E, para a glória de Deus, ele acabou de chegar sóbrio. Aí disse a ele que estava orgulhosa dele dar espaço para Deus cuidar da vida dele. Amém. Ama. O amor cura. O amor transforma. Ame seus inimigos. Você não precisa caminhar com eles. Mas ame e peça para Deus tocá-los e salvá-los. Talvez aquela pessoa que parece ser o seu algoz é quem Deus vai usar para que você, através de quem você é em Deus, salve a vida dele ou dela. Amém? Fiquem com Deus, ninguém quer falar nada, né? Tá todo mundo caladinho, dói muito, mas eu ser preparada para viver os sonhos de Deus para mim, eu quero e quis dizer. Quis dizer, ok. Patrícia, tu vai voar muito, mulher, é só tu deixar. É só tu deixar. Larga a peixeira, deixa de ser cabra macho, entendeu? Deixa seu marido reinar e você vai viver o melhor de Deus nessa terra. Amém. Eu queria falar só uma coisinha. Pode falar. Na verdade, eu já tinha desistido do chamado, né? Porque eu já corri muito. Porque dói mesmo. Esse tratamento dói demais. E eu sei que todas nós temos muitas lutas e muitas coisas, mas eu acho que eu estou correndo desde que eu nasci. Porque eu corri da minha família, né, de sangue, aí eu casei com meu marido, aí corri da família do meu marido, aí corri das igrejas, aí agora eu entrei num casulo, né, eu estava num casulo, e eu já tinha falado para o Senhor, até tinha te falado lá em São Paulo, para que as meninas fiquem sabendo aqui, eu tinha falado para o Senhor que eu não queria mais viver o chamado. Não porque eu não quisesse, porque, na verdade, aquilo que é de Deus para nós, ela queima no nosso coração em todo o tempo. Mesmo quando a gente está no chão, ainda existe um clamor lá no fundo que diz, se eu soubesse, se eu pudesse, se eu conseguisse, que era o que acontecia comigo. Se eu tivesse força, como eu queria. E tinha esse grito na minha alma, bem no fundo, abafado, de tanto medo, de correr tanto, de tantas dores, de tanta coisa, e de tanta crença de incapacidade, que eu já venho lutando dessas crenças também. Mas eu já tinha desistido, porque eu olhava e falava, Senhor, eu não sirvo para o teu reino, eu não sirvo não para morar, eu queria só morar, eu falava, Pai, eu quero só morar, deixa eu só entrar no céu. Mas eu falava, Senhor, eu não dou conta desses projetos aí tão grandiosos e lindos que o Senhor tem para mim, assim como eu sei que Deus tem para todas nós. Mas eu falava, Pai, olha o meu tamanho, isso é grande demais, como é que eu vou alcançar um negócio desse? Não dou conta não, Pai. E os degraus para a gente alcançar, né? Para chegar na vontade de Deus, a gente tem que passar pelo processo. E os degraus dos processos, eles são tão espinhosos, são tão doloridos, e eu já falei, ai, Pai, eu não quero mais não, que eu acho que eu não tenho pé mais para subir nesse degrau, não. Meus pés já estão tudo feridos já, eu não quero mais não.
E eu já tinha desistido porque eu já tinha passado por muitas pessoas, pelas mãos de muitas pessoas. Eu já tinha sido mentoreada por algumas pessoas. Então eu decidi ficar sozinha. Eu falei, Senhor, eu vou tentar sozinha. E aí eu fui me afundando, me afundando, me afundando até o ponto de eu chegar e dizer, não, eu não consigo. Mas aí eu desisti de tudo, eu desisti do chamado, eu desisti de mim, de acreditar que eu podia viver. E aí eu fui pro Dreams. Mas antes de ir pro Dreams, eu fiquei clamando a Deus, eu falei, Senhor, eu preciso viver algo em Ti. E eu já falava assim, tudo bem, se o Senhor não quiser me usar, eu sei que eu não sou capaz mesmo, o Senhor não vai me usar mesmo, eu sei que eu nunca vou estar pronta para esse negócio aí mesmo, porque eu sou muito mole mesmo, na hora que a coisa aperta eu corro, e aí eu não dou conta mesmo, então eu já tinha desistido, mas eu queria pelo menos ser ativada na presença do Senhor, eu queria pelo menos mudar a minha vida com Deus, de intimidade. E eu pedi isso para o Senhor, eu falei, Senhor, eu estou indo por Dreams, eu conheci o profeta Vinícius há uns 2 meses, uma mulher me mandou, e aí eu comecei a ouvir, e eu vi que ele era um homem de Deus, de ativação, e me identifiquei em algumas coisas com ele, e fiquei ouvindo ele, aí quando ele falou do Dreams, eu pensei, não sei se vai dar, porque, né, que como eu me fechei no meu mundo, o meu mundo aqui é eu, meus filhos e minha cachorra. Então, se a gente decide fazer qualquer coisa, ou tem que ser eu, ou tem que ser meu marido, né? Porque um tem que ficar com as crias. E aí eu pensei, não, para ir para nós dois não dá. Então, eu falei, agora é só se Deus quiser. Eu falei pro meu marido, ele falou, não, então tu vai. Eu falei, tá bom, então. E quando eu decidi ir, a gente decidiu mais ou menos 1 mês antes, e eu fiquei orando junto com meu marido por isso. E pedindo ao Senhor para me dar essa ativação, mas não mais, eu não olhava mais para o chamado, eu não me iludia mais. Eu falava, Senhor, eu nem vou me iludir com esse chamado e nem vou te iludir mais, Senhor, porque eu já fiz tantas promessas para ti e nunca consegui cumprir. Então, nem eu te iludo, nem eu me iludo. Combinado? Só me ajuda a ser cheia de ti, mas a ilusão de que o Senhor, eu poderia ser cheia do Senhor e guardar aquilo para mim, né? Mas aí, quando eu cheguei no Dreams, no sábado, eu conheci uma abençoadinha lá, que ela não tá aqui, não sei porquê, depois eu vou até falar com ela, esqueci o nome dela, a Naniquinha, a Jaqueline. A Jaqueline, e aí eu nem lembro como é que a gente começou a conversar. Acho que porque ela é gaiata igual eu, a gente começou a conversar ali. Ali a gente viu 2 abençoadas que estavam lá no hotel com a gente, que era a Angélica e a outra abençoada aqui, que eu esqueci o nome. Silvana. Aí, vocês vão pro lugar, vamos lá pra igreja, vão? Estão pedindo Uber, a maior cara de pau. Estão pedindo, então deixa a gente ir junto, a gente ajuda. Pagar Uber, ela, tá bom, vamos. Aí elas foram um pouquinho pra frente, assim, ficaram conversando sozinho. Eu não falei com a menina, mas eu falei, gente, esse povo deve estar olhando, dizendo, mas são cara de pau, né? Nunca nem me viu na vida, quer dividir o Uber comigo. Mas não tá difícil aqui, eu vou nem que seja andando. Então, já que arrumou carona, eu vou. Aí fomos, e aí, quando foi à noite, aí ali, menina, quando as coisas de Deus, eu escutei uma coisa que é tremenda, e é verdade. Muito simples, mas Deus, com as coisas simples, ele faz grandes obras, né? Eu escutei uma vez uma mulher que ela falou assim para mim, tudo que é de Deus, você quer saber se é de Deus? Quando não é de Deus, dá um monte de embaraço, mas quando é de Deus, sabe o que acontece? Aí ela fez assim, ó, se encaixa. E é verdade, quando é de Deus, as coisas vão se encaixando, né? E aí, lá de noite, eu sei que, não sei como, a gente combinou de se encontrar com elas de novo. Lembrei, porque elas pagaram o Uber, eu falei, não, vamos dividir. Não precisa não. Eu falei, então tá, então na volta a gente vem junto e aí a gente paga. E aí na volta elas já estavam com outra turma, que aí tava lá, a dona Vânia, mais 3 abençoadas, que eu não lembro, a Dai, a mãe dela, que é uma graça, e mais, não sei mais quem. Sei que tá lá, a Eliane, pronto. Aí, dali, menina, fomos pro hotel, e de lá a gente começou a conversar, e fomos pro McDonald's, e começamos a conversar vai, conversa vem. E essa Vânia, muito abençoada, muito corajosa, me falou na lata, você é insubmissa e orgulhosa. E eu, eita, meu Deus, pra que tudo isso?
Falei, mulher, a mulher nem me conhece. Mas eu pensei, não, eu pensei assim, mas por outro lado eu pensei, mas isso daí é das minhas, porque eu também não sou de dar muita volta, não. E aí eu falei, mas tá bom, né, pai? Tu me chamou aqui, né? Tô aqui pra isso, então. Porque eu falei que já não queria mais ver chamado nem nada, e ela falou, é porque tu é orgulhosa e tu é insubmissa ao teu marido. Eu falei, bichinho, corajosa. Tá bom. Menina, eu sei que dali a gente foi na ida. É a coisa mais engraçada, assim, eu sou um pouco fechada, às vezes, para me conectar com as pessoas. Já fui bem mais aberta, mas hoje eu sou um pouco fechada. E aí, do nada, quando a gente estava subindo, eu já estava com o braço no ombro dessa mulher, e que é uma intimidade, dizendo, a mulher, vem aqui, tu é profeta mesmo, então revela aqui meu sonho. E ali comecei a contar esse sonho, e essa mulher, Deus usou ela tremendamente para fazer uma obra na minha vida que eu estava precisando, para quebrar uma obra maligna que tinha sido feita contra mim, e contra meu casamento, até meu filho estava no meio disso, e ali a gente foi pro hotel e o couro comendo, né? Mais fogo descendo. Só que o fogo estava tão grande que a gente ficou na recepção, não deu. Falou, não, vamos subir. Ela falou, vamos subir pro quarto, vamos. E lá a glória de Deus desceu mais ainda e foi tremendo. Foi, assim, realmente um destravar. Eu até falei para a Dai que o Dreams foi bênção, foi. Mas não, assim, não era o que eu esperava, porque na verdade Deus sabia o que eu precisava. O que eu precisava foi o que aconteceu ali no hotel. O destravar aconteceu lá. Não que não foi bênção, foi uma bênção. Mas o que eu fui buscar não estava no Dreams, estava naquelas abençoadas que estavam ali, a Vânia, as meninas. Amém. E foi tremendo. E depois daquilo eu vi que a obra, né, do diabo estava tão forte na minha vida que tinha me colocado esse peso nas minhas costas de me fazer pensar que eu não podia mais viver, que eu não queria, que eu não era capaz, de que as coisas não iam acontecer mais na minha vida. Mas depois das palavras da Vânia, foi muito tremendo, foi muito bem essa oração das meninas que estavam ali no quarto. Eu dei glória a Deus. Dou glória a Deus pela vida de cada uma de vocês. A outra abençoada que ela não foi para o hotel com a gente, mas que teve almoço lá na casa dela, não sei o nome também. E aí ela também foi muito usada por Deus para me dar uma palavra que tocou muito meu coração para completar a revelação que tinha sido dada no hotel, assim, do livramento que Deus estava me dando para minha casa. E essa obra foi como se fosse assim, para mim, foi como se fosse assim um aval de Deus, uma palavra de Deus para dizer mais uma vez assim para mim, vamos tentar de novo, filha, tenta de novo, porque eu me senti assim que eu tinha desistido das pessoas e as pessoas tinham desistido de mim, sabe? Porque eu não sou nada fácil. Por isso que a latada foi logo assim na cara, né? Conheci a Vânia, ela já falou logo na cara, tô orgulhosa e submissa. E assim, quando a gente é dura, né? A gente se acha que é dura, que é bruta, né? Aí Deus vem com mais, tipo assim, um socão mesmo pra dizer, tu é duro, então bora ver se tu aguenta. Bicha doido, tu é doido, bora ver, que é mais doido aqui. E aí, foi bom porque eu precisava desse sacode, eu precisava desse despertar, eu precisava dessa voz profética da Vânia, das meninas, dessas orações, dessas intercessões, e eu precisava desse sacode. No dia seguinte, ainda teve mais coisa ainda, Deus é muito lindo. No dia seguinte, a Glória foi lá no quarto da Dai e da mãe dela, que é uma bênção, uma graça, e ali eu vi Deus trazendo coisas e me falando coisas do porquê que eu estava naquela situação. E, na verdade, às vezes a gente está em situações e a gente pensa que é só o diabo, mas às vezes é a gente que alimenta a obra do diabo, e foi o que foi falado para mim. Porque eu estava sendo enganada de que eu tinha perdoado pessoas pelo diabo e pelo meu ego, pela minha ilusão, de achar que só porque eu não queria o mal delas, eu tinha perdoado elas. Na verdade, eu não queria o mal delas, mas também não queria elas nem pintada de ouro perto de mim.
Então, e esse pensamento, esses sentimentos que eu estava guardando no íntimo, o diabo estava me enganando, eu estava me enganando, estava alimentando esses demônios na vida dessas pessoas para que para que o diabo, através delas, viesse contra mim e me abafasse como eu estava. E abafasse meu chamado, abafasse a minha vida. Aí, só que foi muito bênção, Deus foi tremendo, e ainda, menina, olha, eu vou falar para vocês, eu dou glória a Deus, tô vendo aqui que a Vânia é uma querida, uma preciosa, e muitas de vocês não conhecem, né? E Deus me abençoou, já, assim, de primeiro momento, já conheci ela pessoalmente, e foi muito bênção, assim, e realmente, eu não sei se vou dizer essas voadoras aí não, mas eu sei que o chicote comeu, o couro desceu lá, viu? Porque não foi só no primeiro dia, não. Isso aí ela falou no primeiro momento, aí depois ela continuou lá no quarto, aí quando foi no último dia, no dia de eu ir embora, ela ainda ficou, é isso mesmo, tem certeza? Tipo assim, botando na parede, embora, diz logo, não fica enrolando mais não, para de enrolar. Para de enrolar Deus aí, que Deus tá cansado disso aí. Eu também não tô aqui para brincar, não. Tipo isso, entendeu? As palavras dela não diziam isso, mas por trás, sabe? Quando você lê nas entrelinhas, era isso aí que tava dizendo. Vocês são Mas, maravilhosos. mas foi bênção, sabe? Foi assim, muito de Deus. Eu precisava desse sacode, eu precisava desse romper. E eu quero glorificar a Deus, sabe? Pela vida da Vânia, das meninas que estavam ali, por esse grupo. Porque através dessa obra que foi feita, foi tão pouco tempo, gente, foi 2 dias. A gente teve praticamente 3 encontros, mas nesses encontros, nesses momentos que nós ficamos ali, foi assim, algo tão de Deus para me dar força, me dar ânimo e trazer de volta aquele grito que estava lá no fundo da minha alma, lá no fundo do meu coração, que estava quase escondido, que o meu sonho, porque eu passei um tempo que eu não tinha mais sonhos. Meus sonhos, eu desisti, eu não queria mais. Mas aí teve um tempo que eu consegui buscar o Senhor, eu acho que quando eu estava lá na pior, no fundo do poço, e aí o Senhor começou a trazer os sonhos dele para mim. E os sonhos dele, hoje, para mim, os sonhos de Deus, são os meus sonhos, que é viver o propósito. Amém. E isso estava lá tão no fundo, que, sabe, era como eu tinha desistido. Eu tinha desistido desses sonhos, eu tinha desistido de mim, eu tava tipo assim, deixa a vida me levar, sabe? Tava igual Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Eu falava assim, pai, deixa pelo menos eu ir pro céu, tá bom, não precisa me dar pedrinha na minha coroa, não, deixa pelo menos ser a pipoqueira, como diz o pastor José Rodrigues. Deixa pelo menos ser a pipoqueira lá no céu. Mas depois de tudo, dessa obra linda, o Senhor trouxe de volta esse desejo. E o Senhor trouxe de volta a coragem, que estava tão abafada, sabe, pelas dores, porque dói. Eu já passei por alguns processos, mas eu nunca concluí, porque eu corria. Mas o Senhor trouxe de volta a vontade de viver e a coragem de dizer mais uma vez, Senhor, eu quero. Senhor, eis-me aqui. Porque a dor dói, é grande, dói muito. Mas eu não sei, algumas de vocês aqui, mas no meu caso, o Senhor já falou muito comigo, os sonhos dele, os planos dele para mim, gente. E eu acredito que para cada um de nós, os sonhos dele, os planos dele é tão lindo, é tão lindo, é tão lindo, é tão grande que a gente fala, meu Deus. A gente se olha, não se acha capaz. E eu falava assim, eu queria tanto, como se fosse uma coisa impossível, sabe? Eu nunca falei assim, eu quero. Eu falava e saía, eu falava e depois eu desistia, porque eu falava, não, eu quero, e depois eu falava, não consigo. E eu estava desse jeito, eu não estava mais dizendo eu quero, eu só dizia eu queria, como eu queria no passado. Uma coisa que nunca fosse, uma coisa que fosse impossível, que não fosse acontecer. Eu queria, Senhor, como eu queria viver. Mas depois dessa obra eu consegui, mais uma vez, dizer para o Senhor que eis-me aqui, eu quero. Eu sei que dói. E, gente,
Deus escuta cada palavra nossa. Eu cheguei daí, né, no domingo mesmo, quando eu estava na igreja, lá no altar do Senhor, e eu falei tudo para o Senhor, que eu tinha decidido, que eu queria. Quando foi na segunda-feira, que foi ontem, tem uma prima minha que ela se converteu depois de mim, e às vezes Deus me direciona para falar algumas coisas para ela, né, para ajudar ela. Fui 3 vezes na casa dela, que ela mora em outra cidade, e ali Deus fez obras tremendas, que eu nem imaginava que Ele podia fazer, e Ele fez. Só que é incrível, gente. É só você dizer, eu quero um pouquinho, que Deus vai lá e faz igual a Tânia falou, tu quer? Quer mesmo? Tem certeza? É isso mesmo que tu quer? Tá bom, bora ver se tu quer. Gente, eu fui falar uma situação com essa prima minha, de algo que tinha acontecido, dessa situação, né, desse entulho que o diabo estava na minha vida, me abafando de todas as formas, até a minha convivência com ela estava acontecendo, e eu fui falar com ela, né, que o diabo estava tentando fazer, mas que a gente não permitisse, porque Deus tinha um propósito na nossa aliança, porque ela me erguia com as minhas intercessões, com as intercessões dela, porque ela é intercessora, e o Senhor erguia ela também através de mim, de outras formas. E eu fui falar achando que, tipo assim, eu ia falar e ia resolver uma situação. Gente, ela veio com 300 pedras na mão a mais do que eu pensei que já tinha. Ai, Jesus, e aguenta lombo. E aí na hora a carne queria gritar, né? Eu queria ir lá e falar um monte de coisa também. Lógico, eu queria revidar, eu queria falar, porque as coisas que ela estava falando, que ela estava sentindo e pensando a meu respeito e com as minhas atitudes com ela, não era nada do que estava realmente dentro de mim, não era nada do que eu realmente tinha feito, era ali algo que o diabo tinha colocado na mente dela, porque o diabo queria quebrar isso. Então, mas diante de tudo isso, o meu desejo era gritar, era espernear, porque outra coisa que eu preciso ser, que o Senhor está trabalhando na minha vida, que é uma das vertentes do orgulho, é o senso de justiça própria. Então, na minha cabeça, eu estava sendo totalmente justiçada. Mas aí, o Senhor me fez lembrar que eu disse que eu queria o processo. Então, a única coisa que eu fiz foi falar para ela, me perdoa. Me perdoa se eu te fiz sentir assim, se eu te fiz pensar assim. Diante de Deus, eu não tive essa intenção. Não tive esse sentimento e tal, e tal, e tal. E Deus foi glorificado. Porque no final das contas, o Senhor revelou e ela viu que ali foi uma artimanha do diabo, que ela deu ouvidos. No final das contas, ela que já estava me pedindo perdão. E Deus foi glorificado. E eu quero glorificar a Deus por tudo isso. Porque foi muito pouco tempo, mas nesse pouco tempo, porque Deus é dono do tempo. E eu sei que o Senhor tem pressa, e no meu caso, eu sei que já está até muito atrasado. Mas eu tenho falado, Senhor, reme o tempo, igual eu fico aqui remindo o tempo. Boto o fone e vou fazer um monte de coisa. Reme o tempo na minha vida. Mas o tempo está na mão dele, ele faz do jeito que quer, e na hora que quer. E eu só quero glorificar a Deus pela vida da Vânia, pela vida das meninas que estavam ali, que têm sido acompanhadas por elas, e eu não conheço todas vocês, eu conheci ali as meninas, mas eu pude ver que é uma obra que realmente tem frutos, porque eu sei que as meninas que estavam ali são lideradas pela Vânia, e eu pude ver os frutos na vida de cada uma delas. Amém, Senhor. E eu só tenho a glorificar Deus pela vida delas, glorificar Deus pela vida da Vânia, e eu só quero poder ser bênção. Eu não quero mais não ser bênção para as pessoas. Eu sempre disse assim, se não for para ser bênção, eu não quero ser maldição, então eu prefiro ficar neutra. Mas eu tenho visto, e quando a gente olha para a palavra de Deus, o Senhor Jesus diz assim, quem não se ajunta comigo se espalha. Então, às vezes a gente acha que está neutra, a gente não está fazendo nada para atrapalhar, né? E a gente está. Então, eu não quero mais ficar neutra. Eu quero estar do lado do Senhor. Amém. E as tuas palavras, Vânia, hoje, dói desde de manhã. As suas palavras, elas são firmes, mas elas são verdadeiras. E é muito melhor ouvir aquilo que dói, mas que nos cura, do que aquilo que não dói, mas
sabe, passa a mão no nosso ego e nos faz continuar aprisionadas nas nossas mentiras, das mentiras do diabo e na ilusão. Então, eis-me aqui. Jesus me ajude, Jesus nos ajude. Que Jesus abençoe a todos nós. Desculpa a demora. Eu falei que ia falar um pouquinho, mas eu só falar dele. Desculpa aí. Amém. Mas deixa eu falar. Era importante para você falar isso, Patrícia. Porque para você se expor da forma como você está se expondo, num lugar onde você ainda não tem segurança, é a melhor maneira de entender que o Espírito Santo está governando em você. Porque se fosse a Patrícia de antes, você não abriria a sua boca. Mas algo se quebrantou em você e você está aqui abrindo seu coração, porque aqui é o lugar seguro. E eu fico muito, muito feliz, de verdade, de ver que você deseja viver o seu propósito, que você deseja viver a sua história com Deus, porque Deus tem muita coisa para fazer. Foi como eu disse, você tem um chamado para ser coluna de reino, você tem um chamado de prosperidade junto com seu marido, e tudo isso está paralisado por falta de perdão, por falta de tratar o ego, e você entendeu tanto que você está aqui. Então, sim, vamos glorificar ao Senhor, porque isso é Cristo que faz. É Ele quem faz, porque, como eu digo, não tem como Jesus tocar e não ser mexido, transformado. Pode não ser 100%, 50%, mas em alguma porção será. E é essa porção suficiente para continuarmos. Então, seja bem-vinda. A gente ainda tem muita coisa para caminhar, né? Deus vai fazer muito através da sua vida também. E gratidão por estar aqui, por acreditar naquilo que eu carrego em Deus e por se permitir. Eu sei que parece loucura uma mulher que você nunca viu falar o que eu falei, mas é como eu digo para as meninas, quando a gente sabe a nossa identidade, sabe por que a gente veio, a gente não vem para alisar a cabeça, a gente vem para despertar, tirar as escamas dos olhos e fazer com que a pessoa se encontre em Deus. E é o que você está fazendo agora. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Oi, Severina. Oi. Então, boa noite. Boa noite. Hoje não vai ter louvor. Hã? Oi? Hoje não vai ter louvor, não? Bom, o que a Rose falou comigo é que você amanhã abriria o louvor da sala pela manhã. Você sentiu no coração de louvar? É, para ela, é assim, porque agora de tarde eu recebi um convite de trabalho para ir fazer o teste amanhã. Aí eu não sei como vai ser, né? Eu não orei ainda. Foi o convite já agora à tarde. Eu não sei. Sim. Mas o que você quer fazer? É um louvor para ela. Então, louva. Se tem um louvor para ela, louva. E depois eu faço a oração final. Não tem playback, mas... Vai na capela mesmo. É verdade. Quem sabe faz ao vivo, Severina. É verdade. A gente vai aprendendo aos poucos, né? Vocês sabem também. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivo para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bem materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivo, perder seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A
Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Ele merece. A Ele a glória. Para sempre, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Ok. Amém, amém. Severina, Severina, continue abrindo essa boca mesmo, viu, minha filha? Não prende não o negócio. Libera o manto. Vamos orar? Pai, em paz nos deitamos e logo adormecemos, pois só Tu, Senhor, nos fazes viver em segurança. Gratidão, Senhor, porque podemos refugiar-nos e confiarmos em Ti. Gratidão por estender a Tua proteção sobre nós e nos defender. Gratidão pelo dia de hoje, pelas bênçãos recebidas, por todos os livramentos conscientes e inconscientes, por nos guardar e nos livrar de todo mal. Gratidão por Tua presença em nossa vida, até nos momentos em que não nos damos conta. Gratidão por nos permitir viver mais um dia na Tua presença, sendo usadas por Ti para alcançar outras vidas para o Teu reino. Perdoa, Pai, as nossas falhas, as nossas fraquezas, palavras, pensamentos, sentimentos e atitudes que Te desagradaram. Ajuda-nos a vencer a nós mesmas, Senhor, afasta de nós tudo que não provém de Ti, renova as nossas forças, ministra o nosso espírito, fala conosco em sonhos, nos revela o Teu querer. Guarda a nossa família, nosso lar e acampa Teus anjos sobre a nossa casa. Nos revestes com o Teu poder e nos faça viver um novo dia, assim como as Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Sabemos que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades de acordo com as Suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Nos reveste com Tua armadura, fortalece-nos com Teu poder, para que nós sigamos firmes contra as ciladas do diabo. Nos mantenha firme com o cinto da verdade, vista-nos com a couraça da justiça, calça nossos pés com a prontidão do Teu evangelho da paz. Nos ensina a usar o escudo da fé para apagar todas as setas inflamadas do maligno e a usar o capacete da salvação para proteger a nossa mente de todo mal, guardando assim o nosso coração. Porque tudo podemos no Senhor que nos fortalece. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Durmam com Deus. Que o Espírito Santo possa ministrar o espírito de vocês, trazendo toda a sabedoria, todo o conhecimento, todas as ferramentas e estratégias do reino, para que amanhã você viva toda a agenda do Senhor, conforme a vontade boa, perfeita e agradável do Pai. Amo vocês, fiquem com Deus. Beijo, meninas, até amanhã. Uma boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Ficam com Deus.